Bom dia, meu anjo. Seja bem-vinda aí a mais uma live. Essa é a nossa sétima aula da série Contentamento. Já fizemos 6 estudos maravilhosos. Semana passada foi sobre a batalha mental, né? A questão do a gente tem uma batalha mental, e hoje vai ser sobre a inveja. Inveja, arquirrival do contentamento. Então, seja mais que bem-vinda a essa aula. Se você está assistindo pelo YouTube, eu te peço que você esteja aí se inscrevendo em nosso canal, curtindo essa aula e também ativando as notificações, certo? Nós estamos trabalhando uma série de estudos sobre contentamento e temos aprendido muito, tem sido transformador. Seja bem-vinda, Amanda. Amanda, Deus abençoe a sua vida. Bom dia, bom dia, bom dia. A inveja é o tema de hoje, certo? E eu gostaria de orar por sua vida agora, para que Deus possa nos dar clareza, abrir nossa mente, nos dar entendimento para a gente entender a questão da inveja, que possamos entender o conceito e também como que ela se desenvolve em nossa mente, para assim a gente tomar cuidado e procurar, né, evitar e tirar, no caso, se a pessoa tirar a inveja da sua vida, porque a inveja impede também muitas bênçãos, nos impede de alcançar muitas bênçãos, tá? Então, gostaria de orar para o Senhor trazer essa clareza em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo todas as pessoas que vão estar vendo essa aula, seja aqui pelo Instagram, seja pelo YouTube, que o Senhor possa dar clareza para que possam identificar a questão da inveja, ó Deus, se tem feito parte de suas vidas, para que assim elas possam, ó Deus, trabalhar e se livrar, ó Deus amado, desse pecado. Em nome de Jesus, abra as portas, ó Deus, para nossas vidas, portas onde possamos crescer, nos desenvolver e onde possamos também contribuir para o crescimento e desenvolvimento de outras pessoas. Obrigado pelo teu amor, por esta manhã incrível, e a ti seja dado toda a honra, toda a glória e todo o louvor em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Como eu coloquei ali no tema ali em cima, inveja, arquirrival do contentamento, porque a inveja, ela acaba impedindo a pessoa de ter uma vida de contentamento, certo? Então, a nossa aula de hoje tem o objetivo, nós identificarmos a inveja, se tem feito parte da nossa vida, para que possamos lutar com unhas e dentes para arrancar de uma vez por toda a inveja da nossa vida. É importante também essa aula para a gente perceber quando estamos cercados de pessoas que estão com inveja. E a inveja sempre vai trazer uma energia negativa, sempre vai trazer um ambiente negativo. E nós temos a percepção, e nós vamos, através desse estudo, nós vamos ter mais ainda essa clareza, né, dos comportamentos invejosos de pessoas que nos cercam, certo? Para a gente começar a entender, a inveja é um pecado e a inveja, portanto, é um fruto da carne. Se a inveja é um fruto da carne, ela vai produzir frutos carnais. Então, a inveja não tem nada a ver com o espírito, ao contrário, é um fruto da carne. A inveja é inimiga do Espírito Santo de Deus, certo? Então, para o seu coração, ele ser livre da inveja, para ele ser livre da cobiça, nós precisamos ter muita clareza, tá? Que é um pecado. E todo pecado desagrada a Deus, todo pecado nos afasta de Deus. Portanto, um coração invejoso nos afasta de Deus. Acontece que muitas pessoas até sabem que têm inveja em suas vidas, mas elas ficam guardando ali debaixo da superfície.
como se fosse um pecado de estimação, como se fosse algo tão irrelevante, algo tão pequeno. Ah, mas a inveja é algo, uma inveja boa, uma inveja santa, geralmente falam assim, é algo tão pequeno, tão, né, diante de tantos outros pecados graves, mas nós vamos ver que a inveja, mais lá na frente, Paulo destaca a inveja como um pecado muito grave. Então, esses pecados de estimação, que a gente pensa que não tem nada a ver e vamos guardando ali embaixo da superfície, esses pecados depois vêm à luz. E aí as consequências são graves, são muito, muito graves. Por isso nós precisamos, né, derrubar essa ilusão de que, né, não faz mal para ninguém, de que é algo tão pequeno e a gente ficar nutrindo. Não, vamos lutar com unhas e dentes contra a inveja, certo? Nós precisamos entender, para a gente começar a ter clareza, que existe um reino, que é o reino do contentamento. Nós estamos trabalhando sobre isso. Existe um reino, o reino do contentamento. Mas nesse reino, para esse reino prevalecer, para esse reino conseguir conquistando coisas boas, eles têm que estar sempre lutando com unhas e dentes, com espada, que é a palavra de Deus, contra as outras coisas que acaba impedindo de alcançarmos bênçãos, que é a inveja e a cobiça, certo? Então, esse reino estabelecido, né, que é o contentamento, ele defenderá o seu coração da inveja. Portanto, é muito importante buscarmos o contentamento, porque o contentamento vai ficar sempre alerta. O contentamento vai ficar sempre como um ponto de apoio para lutar contra a inveja, contra a cobiça e contra inúmeros pecados que nós já estudamos aqui, certo? Eu vou ler uma frase aqui de João Calvino para entendermos um pouco sobre isso. E eu gostaria que você, né, ou que você escutasse essa frase aqui de João Calvino. Oi, Aninha, bom dia, minha linda. Bom dia, minha amada. Seja bem-vinda à nossa 7ª aula. João Calvino, referindo-se ao 10º mandamento, ele fala assim: se os homens tivessem ouvido somente não matarás, nem adulterarás, nem roubarás, eles poderiam presumir que suas responsabilidades foram completamente cumpridas através da mera observância externa da lei. E ele diz ainda: era indispensável, então, que Deus desse uma admoestação separada aos homens, a fim de que eles não só obtivessem de fazer o mal, mas também obedecessem com a afeição sincera do coração ao que lhes previamente foi ordenado. Paulo conclui desse mandamento que toda a lei é espiritual. Ele explica que Deus, por meio de seu condenar a cobiça, mostrou de maneira suficiente que ele não só impôs obediência em nossas mãos e pés, mas também colocou restrições em nossa mente, para que não desejássemos fazer aquilo que não é lícito. Aqui a gente vê a questão de pés e mão. Por quê? O que João Calvino quer nos dizer, né? Se a lei de Deus, ela fosse somente se atrelasse aos 10 mandamentos, ao mandamento, por exemplo, não matarás, não roubarás, não adulterarás, isso significa que simplesmente o fato de eu não matar, não roubar, não adulterar, não desejar a mulher do próximo e tal, essas coisas práticas, né, que se faz com as mãos. Oi, Silvia, um cheiro. E essas coisas práticas, se simplesmente o mandamento de Deus se resumisse a isso, ok.
eu não mataria, não roubaria e para mim já estaria tudo resolvido. Eu estaria cumprindo a lei de Deus. E por isso ele diz que foi suficiente Deus colocar a palavra que fala. O simples fato de você desejar, o simples fato de você nutrir uma inveja no coração ou qualquer outro sentimento que não seja favorável ao reino de Deus, você já está pecando. Então o pecado, ele não começa pelas mãos ou pelos pés, quando você, tem até um ditado, ixi, esse daí enfiou o pé pelas mãos, algo do tipo. O pecado não é simplesmente quando a gente faz algo, mas o pecado começa aqui, na nossa mente, no nosso coração. Então a gente precisa ter clareza disso. Bom dia, Pri, seja bem-vinda, Deus te abençoe, preciosa. Você entendeu? Então, o simples fato de você desejar no seu coração coisas ilícitas, você já está pecando. Então, não é só você fazer. Não é só, tem pessoas que têm pensamentos muito assim diabólicos e às vezes até mata na própria mente, porque ela pensa, deseja coisas más, deseja coisas ruins e simplesmente elas desejam tudo isso, então ela está pecando. Então é isso que eu preciso que vocês tenham clareza, tá? Mas nós estamos aqui não só para a gente perceber como a inveja se dá na vida de outras pessoas, mas quando a gente entende quando a inveja se dá, onde se origina, não é para a gente estar cuidando do coração dos outros, entendeu? Porque nós não temos acesso ao coração de ninguém, mas é pelo fato de nos atentarmos ao nosso coração. Nós precisamos cuidar do nosso coração, não do coração dos outros, o que as pessoas estão pensando ao nosso respeito, mas precisamos cuidar do nosso coração, tá? A nossa tarefa não é julgar os outros, não é julgar o coração dos outros, mas julgar e ver o nosso coração, cuidar do nosso coração. Porque aí, quando cuidamos... Oi, Jennifer... Quando cuidamos do nosso coração, nós percebemos que muitas vezes a gente não pode se dar o luxo de dizer, quando a gente comete um erro, a gente dizer assim, mas eu nem sabia que eu estava com esse tipo de pensamento, porque você só vai cometer aquilo que já começou na sua mente. Então você não pode se dar o luxo de cometer um erro e de ser irresponsável a ponto de dizer, nossa, me desculpe porque eu não sabia o que eu estava pensando. E não é assim, porque a gente tem sim clareza e nós precisamos nos responsabilizar por aquilo que pensamos e por aquilo que fazemos. É responsabilidade nossa, é sua responsabilidade cuidar dos seus pensamentos, tá? Cuidar dos seus pensamentos, ficar atenta ao seu coração. Vou ler com você um texto para a gente fundamentar aqui. Lucas 12:15. Olha o que nos diz esse texto e essa palavra, tá? Porque o nosso estudo nós vamos fundamentar tudo na palavra de Deus, tá? Então é importante a gente ler aqui para saber o que tá falando. Olha aqui. Lucas 12:15. Anota aí o texto. Diz assim: e lhe disse, isso aqui é Jesus dizendo, tá? Jesus dizendo, e lhe disse, olhai e guardai-vos da avareza, porque a vida do homem não consiste na abundância das posses que tem. O Senhor Jesus já está advertindo a algo que está no coração, está na mente, que é a avareza. A avareza também é inveja, tá bom? É inveja. Vamos seguir aqui. Quando o Senhor Jesus nos adverte a isso quanto à questão da avareza, para ver como é importante, porque não sei se você já viu ou se você já teve contato com famílias que têm situações de divisão de bens.
né? No caso, os patriarcas, né, falecem, e aí tem que haver a divisão da herança, a divisão dos bens. Só que na maioria das vezes, e eu tendo contato com o direito, várias vezes fui no fórum, participei de audiências nesse sentido, e a gente vê a luta que é, a briga que é para a divisão da herança. Sabe, você já viu isso? Coloca aí para mim. Se você já enfrentou ou, né, viu essa situação. Gente, é uma briga muito, mas muito, sabe, difícil assim de você ver, de você acompanhar esse tipo de audiência, porque você vê familiares brigando, muitas vezes, né, irmãos contra irmãos, não é, Pri? Olha aí, irmãos contra irmãos por causa de bens. Mas por que que isso acontece, gente? Isso acontece por inveja, por ganância, por avareza, né? Por querer mais, eu quero dinheiro, eu quero mais, eu quero. E as pessoas às vezes entram em conflito com seus próprios entes queridos por causa de dinheiro, por causa de bens, por causa da inveja. Não, mas eu tenho que ter. Ah, mas ele não pode ter uma vida melhor que a minha. Eu tenho que ter. E aí, gente, isso gera coisas muito assim terríveis. E vai isso de geração em geração, briga por bens e tal. Então precisamos cuidar do nosso coração. Quando o Senhor Jesus nos fala para gente aqui, quando diz o texto, olhai e guardai-vos da avareza, Jesus está dizendo, olha, cuidado com a avareza. Vocês já viram quando você passa assim em algumas casas que tem cães perigosos e tem a placa ali, cuidado, cão perigoso, né? E tem uma placa bem grande para os, né, quem estiver passando ali tomar cuidado. A gente pode ver o Senhor nos advertindo a inveja como se fosse uma placa. Olha, cuidado com a inveja, cuidado com a avareza. E porque ele, né, nos admoestou para a gente ter cuidado com isso, com a cobiça, com ficar desejando, né, as coisas dos outros, né? Porque é o mal. Faz um mal muito grande para as nossas vidas. Tem a história aqui, eu vou contar para vocês, de um homem. E esse homem, ele ganhou assim uma medida de sucesso, sabe? Bem grande, ficou famoso, com muito sucesso. E aí ele foi receber alguns conselhos. E os conselhos que começaram a dar para ele foi do seguinte, olha, cuidado para não ficar arrogante, cuidado para não ficar arrogante. Geralmente, né, quando alguém fica famoso, quando alguém vai ganhando evidência, é muito comum que as pessoas fiquem falando, ai, tomara que não suba na cabeça, tomara que, né, agora fique metido e fique prepotente. E às vezes quem ganha uma certa evidência, um sucesso, recebe muitos conselhos do tipo dessas pessoas que vêm, né, e tal. E aí a própria Nancy Wilson, né, ela conta essa história que ela teve essa experiência e ela deu um conselho para esse homem que recebeu essa medida de sucesso. E ele também perguntou a ela, o que que eu faço, né? Porque eu estou nesse nível, nesse patamar, e as pessoas, elas chegam até mim, elas não me conhecem e ficam falando, cuidado para não subir na cabeça, cuidado para não ficar arrogante. E elas vêm me dando esse tipo de conselho. O que que eu falo para elas? E aí a Nancy Wilson disse, olha, quando elas chegarem para você dando esse tipo de conselho, você agradeça, né? Fale muito obrigado e também responda assim. E você tome cuidado para não ficar com inveja. Então, eu achei bem legal isso daqui, porque são coisas que a gente enfrenta, né? Quando você vai buscando crescer na vida, se desenvolver, e as pessoas vêm com conselhos, e na verdade
você percebe que por trás ela está com inveja, porque não é ela que está conquistando, ela não está lutando, ela não está pagando preço e ela acha que é fácil, né? Por isso que muitas vezes a gente vê pessoas assim com sucesso e tudo, e às vezes essas pessoas tomam outras posturas justamente por esse tipo de pessoas, sabe? Que se achega com coisas negativas, com palavras ofensivas, com palavras que só vai, né, te deixar para baixo. Então essas pessoas tomam posturas de se afastar desse tipo de gente. E muitas vezes são pessoas da própria família. É isso que é o mais triste, sabe? Pessoas da própria família que acabam tendo que se afastar porque são pessoas invejosas. São pessoas que... E para você ver, a pessoa invejosa, ela sempre... ou seja, eu acho que você vai me entender aqui. Essas pessoas invejosas, elas sempre vão chegar com algo negativo. Elas sempre vão chegar vendo algo negativo na sua vida. Elas nunca vão enxergar aquela coisa boa que você está conquistando, sabe? Por exemplo, vou compartilhar com você um exemplo de algo que eu ouvi em relação a mim, uma experiência minha. Você sabe que a gente usa as redes sociais aqui, eu tenho usado com propósito para falar a mensagem de Deus, a palavra de Deus, porque eu vivo isso, eu tudo que eu olho, eu vejo Deus, então tudo que eu vou falar tem Deus também, sabe? Eu não consigo, isso se vitimizando também, exatamente. Olha, Pri, você falou uma coisa interessante. Às vezes, né, vê o outro tem condição e tal, tem uma certa condição e um sucesso, e chega outras pessoas se vitimizando, se fazendo de coitado, né, até para alcançar algum benefício aí com você. Olha só, uma experiência minha. E aí, tudo que eu falo na minha vida, quem me conhece, né, até uma pessoa falou assim, nossa, a Lu é assim, a Luzenilde, Luz, né, como queiram me chamar. Ela é assim, você faz uma pergunta para ela e ela te responde com um sermão, né? Com um sermão no sentido com uma mensagem bíblica, porque eu não consigo, tudo que eu vou falar, eu lembro da palavra de Deus, porque a palavra de Deus tem conselhos, e como eu leio a palavra de Deus, eu busco, ela é base para a minha vida, tudo que eu vou fazer tem que ser condizente com a palavra de Deus, logo tudo que eu vou falar também, eu tenho que falar da palavra de Deus, sabe? E da pessoa falou assim, então tudo eu falo da palavra de Deus, a gente tá aqui para cumprir propósito e tudo, eu trabalho também com marketing digital, porque eu falo para as pessoas virem para a internet, porque aqui elas podem ser beneficiadas com o seu negócio, trazendo evidência para os seus negócios, pode criar infoprodutos, vender e etc. E eu falo sempre dessa questão de ser luz, você é luz, venha brilhar na internet, né? Não no sentido pejorativo, mas no sentido da palavra de Deus. Você precisa estar em evidência para que as pessoas vejam as suas boas obras, para que as pessoas te conheçam. E aí a pessoa pegou e falou assim, é que essa questão, né, a pessoa criticando isso e ela falando assim, esse negócio de ficar aparecendo na internet é coisa de quem não tem o que fazer. Sabe, eu fico ouvindo assim e meu Deus do céu, a pessoa não entendeu nada. E depois eu percebi que na verdade essa pessoa falou porque depois eu descobri que ela tem medo de aparecer nas câmeras, de gravar vídeos, entendeu? Que ela tem algumas questões de baixa autoestima. E aí eu falei assim, nossa, tá aí a explicação, né? A pessoa, ela não consegue ver o lado positivo, ela vai ver o lado negativo. Então, a gente vê pessoas assim e depois você percebe que por trás a pessoa está com inveja, sabe? Então, é muito importante a gente saber lidar também com essas pessoas, porque nem sempre a gente vai estar ouvindo e simplesmente ficarmos caladas diante de, sabe, de coisas que são injustas.
de coisas que são injustas e de coisas que não tem nada a ver. Nós também não somos bobas, né? Pessoas bobas que a gente também vai ficar ouvindo de tudo. A palavra de Deus fala ouvir de tudo, reter o que é bom, mas também nós precisamos estar prontas para responder né, algumas perguntas inconvenientes também, até para ensinar as outras pessoas, certo? E aí o que acontece? Muitas vezes acontece que as pessoas querem advertir as outras. Elas aprendem somente para estar criticando, aprendem somente para estar advertindo os outros e não cuida do próprio coração. E estamos aqui porque o Senhor quer nos ensinar a cuidar do nosso coração, para a gente tirar todos esses sentimentos aí de inveja. Deixa eu ler para vocês 1 Coríntios 10, 12. Olha o que diz a palavra de Deus. 1 Coríntios 10, 12. Quanto ao que pensa estar firme, veja que não caia, tá? Essa palavra traz aqui ao nosso coração o entendimento que quando a gente vê esse tipo assim de pessoas fazendo isso, esse tipo de coisa, nós precisamos olhar para ela à luz da palavra, no sentido, nosso Deus, eu não desejo ser assim, então eu vou cuidar do meu coração para não ser assim. Porque às vezes, meus anjos, existem pelo passado, né? O passado nosso, existem debaixo da superfície, existe no nosso inconsciente muitos sentimentos, muitas coisas que não são positivas. E essas coisas, volta e meia, pode vir à tona, pode vir a claridade. Então, a gente nunca sabe do dia de amanhã. Então é muito importante que a gente não busque conhecimento para estarmos criticando os outros. É muito diferente criticar de contribuir com o desenvolvimento e crescimento dos outros. E precisamos atentar a isso para que hoje a gente pode estar aqui, mas amanhã a gente não sabe, né, onde vamos estar. Então a gente precisa tomar muito cuidado. Deixa eu ler para vocês aqui Lucas 8:18. Pera bem aí. Pera aí, deixa eu ler esse texto aqui para você. Eu lembrei aqui de um texto bem interessante pra gente ler agora. Ó, Lucas 11:35 diz assim: repara, pois, que a luz que há em ti não seja trevas. Por isso precisamos cuidar do nosso coração. Lucas 17:3 diz: acautelai-vos, viu? Acautelai-vos de vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado. Olha só, Lucas 21:34 vai dizer assim: acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Viu? Se não cuidamos desses sentimentos, se não cuidamos de nos livrar com unhas e dentes desses pecados, uma hora ou outra isso servirá como um laço para nos derrubar, para destruir a nossa vida. Lucas 8:18. Vede, pois, como ouvis. Cuidado com o que você anda ouvindo, com o que você anda escutando, porque tudo que a gente escuta vai para o nosso coração. Tudo que a gente escuta vai sendo armazenado na nossa vida. Tanto é que crianças, às vezes, que vê um filme, que escuta algumas coisas, depois elas ficam, né? Tem um espírito maligno, um espírito que é o terror noturno, que depois fica incomodando, mas porque houve uma brecha. Tem muitas pessoas, até adultos, que sofrem com esse espírito que fica rondando elas e que não deixam elas dormirem, que é o terror noturno, sabe? Por que isso? Porque dá legalidade.
né? Fica vendo coisas ilícitas, fica escutando coisas ilícitas e fica armazenado na mente e no coração. E volta e meia isso vem à tona através de palavras, através de sentimento de aprisionamento, sentimentos de ansiedade, tá? E a inveja não está longe disso. A inveja vai trazendo esse sentimento ruim para você. Tá? Então, o ponto de partida para a gente tratar isso é a gente lembrar que a inveja está junto com os grandes pecados que está citado em Gálatas, capítulo 5, do 19 a 21. Depois você lê esse texto. E a inveja está ali inserido, onde Paulo nos adverte quanto a muitos, né, pecados, e a inveja está ali junto, tá? Leia também, anota aí Tiago 3,16, Tiago 1,14, vai dizer sobre isso, certo? Desculpa, então para a gente entender aqui, meu anjo, a inveja, portanto, vai ser uma resposta carnal, natural, aos benefícios que os outros desfrutam. Então as pessoas começam, como eu citei ali aquela história, uma boa medida de sucesso, e ela tem frutos de tudo isso, e vem as pessoas para invejar os benefícios, né? Ela não vai invejar o sacrifício, não vai invejar a luta, ela vai invejar os benefícios. Só que depois você vai ver que as pessoas invejosas, elas jamais estão dispostas a pagar o preço do sacrifício que as pessoas tiveram para obter aquela medida de sucesso, né? Depois vão, isso foi fácil, isso, é porque ele teve sorte. Não, é porque pagou um preço, a pessoa se sacrificou, ela se empenhou para conquistar o que ela tem. Então é muito fácil invejar os benefícios, né? É muito fácil invejar o que os outros têm. Agora, pagar o preço e o sacrifício, são poucos os que querem, tá? Então, notar que as pessoas são abençoadas não é o problema. Nós vamos ver muitas pessoas prósperas, abençoadas, nós vamos notar, nós vamos elogiar, nós vamos falar, nossa, que bacana, olha, eu gostei, essa pessoa me inspirou. Eu também desejo ter uma vida de sucesso, eu também desejo, né, conquistar uma casa melhor, eu desejo ter um carro melhor, eu desejo ter um emprego melhor, eu desejo ter uma renda mensal de tanto. Olha que legal, essa pessoa me inspirou, mas eu sei que ela pagou um preço, e eu também vou pagar o preço das minhas conquistas, né? Eu não vou desejar querer o que o outro tem. Não, eu vou conquistar, eu vou alcançar, eu tenho capacidade também para vencer. Se a pessoa venceu, eu também posso vencer, porque a mesma capacidade, inteligência, talento que Deus dá para todos. Deus capacita a todos com dons, com talentos, com habilidades, para conquistar coisas extraordinárias. Então, eu sou responsável por minhas conquistas, entendeu? Então, não é feio notar que as pessoas estão sendo abençoadas. Sabe qual é o feio? É desejar as conquistas das pessoas, achando que, é fácil. Às vezes, olha só, olha o que vem no meu coração aqui. Às vezes as pessoas chegam para você porque você tem uma vida melhor, porque você tem, né, dinheiro, vamos supor assim, você tem uma condição melhor, e às vezes chega a pessoa e meio que impor para você que você tem que abençoar ela porque você tem, né? E ficar assim, não, mas você pode, você tem obrigação de me dar, você tem obrigação de me abençoar. E muitas pessoas são assim, viu? São assim, elas desejam o seu benefício, mas vai ela lá pagar o preço, ela não quer pagar o preço, e aí ela te impõe como, não, você tem, então você tem obrigação de me dar e de me abençoar,
tá? Pra gente concluir a nossa aula, eu vou te dizer algo que vai manter a inveja. Isso é algo bem prático e que vai manter a inveja bem longe da sua vida, bem longe da nossa vida. Nós vamos dar um pontapé na inveja. Quando vem a inveja, a gente vê, olha, estou cobiçando o benefício dos outros, né? Eu tô, olha, só vendo o fruto, o resultado dos outros, né? Quando a gente vê que a cobiça, a avareza, né, está tomando conta, pois eu vou te contar aqui algo que não é segredo, mas que é fundamental para a inveja sair do seu coração, tá? Presta atenção, anota essa palavra aí no seu coração. Gratidão, tá? Você quer se livrar da inveja? Você quer manter a inveja longe do seu coração? Pois pratique gratidão. Comece o dia agradecendo a Deus por tudo que você tem. Agradecendo a Deus pela saúde, agradecendo a Deus pelas roupas que você tem, que é suficiente para cobrir a sua nudez. Agradecendo pelo alimento que você tem hoje. Ah, eu não posso ir no restaurante como fulana de tal, comer fora, mas hoje eu tenho uma comida em casa que é suficiente para saciar a minha fome. Ah, mas eu não tenho uma mansão ainda, né? Não tenho uma mansão ainda, mas hoje eu tenho o teto que me abriga do sol, que me abriga da chuva. Ah, mas eu não tenho uma cama king, uma cama, né, king, sei lá o que, não sei quantas plaças aí. Não tenho ainda, mas a cama que eu tenho é suficiente para mim ter uma noite de descanso. Pratique a gratidão. E aí você vai ver que a inveja vai para longe do seu coração. Porque quando você pratica ingratidão, a gratidão, vou repetir. Quando você pratica a gratidão, você bloqueia todos os desejos carnais que queiram ocupar espaço no seu coração, certo? Meu anjo, se você praticar todas as nossas aulas, nós já estamos na 7ª aula, até a 6ª já tá lá no YouTube, você pode ir lá, pode acelerar, tá bom? É a primeira série que eu faço aqui de estudo, tá? Cada dia nós vamos progredindo, melhorando, mas tudo tem os pequenos começos, mas você vai lá e acelera e você vai praticar tudo que estamos aprendendo aqui sobre o contentamento, porque essa é a chave para a gente afastar todos os desejos ilícitos e todos os pecados do nosso coração. Praticando a gratidão, praticando o contentamento, tá? Que em nome de Jesus você possa se livrar dessa pedra de tropeço que é a inveja, tá? Porque você acaba tropeçando nela quando a gente não toma cuidado, tá? Quando a gente não fica atenta aí a esses sentimentos e quando a gente não percebe que está ali no nosso coração. Precisamos identificar o que está no nosso coração, o que está em nossa mente, para a gente poder tirar da nossa vida, ocupar com coisas boas, para que isso não faça mais morada em nosso coração. Eu vou terminar lendo aqui na página 63 do livro O Contentamento, da Nancy Wilson. E aí nós vamos encerrar nossa live, tá? Olha que poderoso isso daqui. Para você praticar o contentamento. Aqui diz assim: o contentamento é confortante, o descontentamento causa inquietação. O descontentamento é incômodo, o contentamento cuida dos outros. O descontentamento busca agradar a si mesmo. O contentamento é agradecido. O descontentamento se recusa a agradecer. O contentamento conta as bênçãos que tem. O descontentamento conta as suas queixas.
O contentamento é alegre. O descontentamento aponta os erros. O contentamento é generoso. O descontentamento não compartilha. O contentamento é decidido. O descontentamento é incansável. Que em nome de Jesus, o nosso coração, o seu coração possa ser invadido agora pelo contentamento que vem da parte de Deus. Que o seu coração possa se contentar em Deus, nas promessas de Deus. Você não precisa desejar o que o outro tem, mas você pode sim desejar uma vida abundante e extraordinária, uma vida que Deus tem reservada para você, uma vida que Deus já preparou para você, uma vida onde você será tudo aquilo que Ele deseja que você seja. Eu declaro agora da parte de Deus sobre o seu coração, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram e nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para você. Eu gostaria agora que você fechasse os seus olhos aí onde você está. E eu vou colocar aqui um louvor. E nesse louvor eu gostaria que você fechasse os olhos e que você começasse a visualizar agora a vida que você deseja para você. Uma vida abundante, uma vida de muitas bênçãos, uma vida não só de dinheiro, porque quando a gente vai ver que a gente leu Jesus falando, não é sobre o dinheiro é consequência de uma vida abundante, extraordinária, onde cumprimos o nosso propósito, quando cumprimos a vontade de Deus. E eu vou colocar aqui um louvor e você vai cantar comigo, tá bom? Aliás, você vai visualizar comigo. Eu gostaria que você visualizasse comigo agora. Só um instante, deixa eu colocar aqui para você. Eu já coloco aqui para você. Meu anjo, feche os seus olhos agora, se você pode, onde você estiver, tá? Se você não pode agora, eu gostaria que no final do dia, o momento que você possa, que você fechasse os seus olhos e que você percebesse os sentimentos ruins que estão fazendo morada no seu coração. Você vai identificar esses sentimentos e você vai trocá-los por sentimento de gratidão. E você vai começar a agradecer aquilo que te incomoda, você vai ver o oposto e você vai agradecer. Depois que você agradecer, você vai visualizar uma vida abundante que Deus tem para você. Feche os olhos onde você está agora, se você pode, e eu vou dirigir você nesse momento. Pai querido, em nome de Jesus, nesse momento te pedimos para o Senhor retirar do nosso coração todo sentimento ruim, da inveja, da cobiça, da avareza. Deus, em nome de Jesus, todos os sentimentos inadequados, inapropriados, ilícitos, sentimentos de mal, de amargura, de decepção, de falta de perdão, retire agora do nosso coração.
Retire agora toda a mágoa do passado, todas as feridas por situações e experiências da infância e ao longo da nossa jornada, da minha jornada até aqui. Em nome de Jesus, Pai querido, eu te agradeço por minha vida, por tudo que vivi até hoje, porque tudo contribuiu e tem contribuído para me fazer uma mulher forte, uma mulher guerreira, uma mulher com identidade, uma mulher com propósito, uma mulher cheia da graça, do seu amor, da sua unção e do seu poder. Obrigado por tudo que tenho hoje, pelas pessoas que me cercam, pela família, pelos filhos, pelo esposo. Muito obrigado por tudo que o Senhor me dá hoje, pela casa onde moro, pelo alimento que tenho hoje, pela luz, pela água, pela vida, pelo ar que respiro. Obrigado pelo trabalho, obrigado por aquilo que o Senhor colocou em minha mão como projeto para desenvolver. Obrigado pelo trabalho, pelo emprego que nos dá hoje. E obrigado, Pai, por tudo que temos e por tudo que somos. E agora nos ajude a contemplar, me ajude a contemplar a vida extraordinária que o Senhor tem para minha vida, para minha família. Uma vida abundante, uma vida de celeiros cheios. Ó Deus, conseguimos agora visualizar e contemplar nossas geladeiras cheias e abundantes. Ó Deus, onde teremos disponível alimentos saudáveis para cuidar do nosso corpo, cuidar da minha saúde e da minha família. Obrigado, Pai, porque eu posso ver agora uma casa bem melhor dessa que estou hoje. Ó Deus, com os móveis que eu gostaria de ter. E cada detalhe, Senhor Deus, desde a almofada, desde a coxina, toda a decoração, Senhor, eu posso contemplar agora, porque o Senhor tem e o Senhor se importa com os detalhes que desejamos e que sonhamos. Obrigada, Senhor, porque já posso contemplar o carro que o Senhor me dará. Obrigado porque eu já posso contemplar, ó Deus, o quanto de pessoas o Senhor vai colocar em minha vida para mim estar contribuindo para o crescimento delas. Muitas mulheres sedentas de Ti, sedentas de uma vida extraordinária. Obrigado, porque eu já posso ver milhares e milhares de mulheres. Obrigada, Pai, porque o Senhor me faz ver coisas espirituais. O Senhor me faz ver, Senhor Deus, coisas além desse mundo. O Senhor me faz ver a vida abundante, ó Deus, espiritual que o Senhor tem para essas mulheres. Uma vida, Deus, de segurança, uma vida de conforto em Tuas mãos. Pai querido, não é sobre este mundo, não é sobre tudo que podemos ter nesse mundo, embora o Senhor se importe, embora o Senhor tenha o melhor dessa terra para a nossa vida. Mas obrigada porque nós temos visão para as coisas espirituais. Obrigado, Pai, porque tudo que o Senhor tem para os Teus filhos são coisas grandes, conquistas grandes. Mas também, Deus, os desafios são grandes. Como nos livrar de sentimentos ruins é um grande desafio. Mas o Senhor está conosco para nos ajudar a alcançar o fim que desejamos. E desejamos ter um coração puro,
cheio da tua graça e da tua presença. Um coração que entenda a tua vontade e que cumpra o teu chamado e teus propósitos. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Tomamos posse. Recebemos da parte do Senhor tudo o que o Senhor tem para nós. Uma vida abundante e próspera. Uma vida de sucesso, segundo a sua vontade. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Glória a Deus. Se você ficou comigo até agora, um beijo de luz no seu coração. Que Deus te abençoe. Que Deus guarde o seu coração. Você também é responsável para guardar o seu coração. Cuidado com as pessoas que você tem dado acesso ao seu coração. Cuidado se você tem exposto o seu coração demais. Sua vida é um livro, você abre a página que você quer. Muito cuidado, guarde o seu coração, porque dele procede fonte de vida. Um beijo grande, se cuida, tenha um ótimo dia.